que tem essa coisa do tocar minha carreira conforme a maré. A gente vai tocando e a gente não tem um plano. Eu não sei vocês, mas eu nunca tive um plano. Porque a gente não para, a gente vai fazendo as coisas. Então a gente quer ser promovida, a gente quer pegar ali uma coisa muito legal, né? A gente quer ser altamente reconhecida. E aí a gente vai levando, né? Vai esperando, né? Como eu falei aqui para vocês, até eu fui tocando, mas mesmo no momento que eu acho que eu fui começar a me mexer, mas eu não tinha um plano concreto, né? E eu não estava no controle daquela situação, ou seja, o que eu quero dizer não é que a gente a gente não vai ter controle sobre as coisas na vida, sobre profissão, isso não existe, 100%, quem falar para você que, isso aqui, o controle total, é a fórmula mágica, não existe, isso não existe, mas tem como a gente tomar essa direção, tem como a gente saber quem que é a gente, o que eu tenho de características legais, o que eu tenho de habilidades, o que eu posso oferecer dentro disso, que eu descobri, que é o que eu amo, que eu faço de melhor. Eu tenho como entender aonde que eu quero estar. Se a gente não sabe aonde que quer estar profissionalmente, se a gente não visualizar isso, mas a gente só consegue visualizar concretamente quando a gente tem esse respaldo embaixo. É como quando a gente está construindo uma casa, né? Não adianta a gente querer começar por cima, pelo telhado. A gente tem que começar com uma sustentação ali, né? Firme, forte, escolher um terreno. Então, é justamente isso que a gente tem que fazer nesse momento, nessa construção, né, tendo esse plano, mas baseado nessa construção, em primeiro lugar, sobre você. Nesse entendimento, nessa clareza sobre você, e depois, sim, vendo se isso está fazendo sentido para o mercado. Então, eu falo, não adianta, ninguém vive só de descoberta. Depois você pode até tentar descobrir, mas aí você vai ter que procurar outra pessoa. Então, assim, nesse processo que eu desenvolvi, por exemplo, que já tem um tempo, né, eu desenvolvi baseado em tudo isso. Eu falei, puxa, mas vamos ver um pouco, vamos ter a concretude lá na ponta, porque não adianta só descobrir o propósito e botar ele numa parede, falar bonito para as pessoas, né? Então, aquilo tem que ter essa tangibilidade ali para o mercado, fazer sentido, porque muitas vezes pode ser que, gente, vamos falar, ninguém, quero viver na praia, quero ter aquela coisa, né, quero ter uma pousada na praia, eu muitos anos atrás, quero viver na praia, ainda mais que eu sempre gostei muito de praia, mas quem que vai sobreviver na praia, sabendo, não é bem assim, isso não é nem propósito, tá? Isso não é propósito. Propósito é isso que eu expliquei um pouco aí para vocês lá no começo. O propósito, ele responde os nossos porquês. O porquê que eu estou fazendo isso, mas não só para o nosso próprio umbigo. O que eu estou gerando de transformação, de valor para o outro. É isso, né? Também, tá? Então, gente, a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter um direcionamento, para que a gente não tenha insegurança, para que a gente... porque quando a gente tem essa clareza, o plano, ele dá clareza, né? Quando a gente tem essa clareza, para não ficar perdida, para não ficar frustrada, para não ficar ansiosa, a gente minimiza esses riscos, porque é risco a gente vai correr. Você pode abrir um negócio, pode fechar por N circunstância de fator externo, você pode passar por alguma situação, né? Então, a todo momento a gente vai ter elementos ali que a gente vai ter risco, né? A gente pode ser desligada de uma empresa, a gente pode acontecer tanta coisa, a tecnologia pode roubar o seu trabalho, muita gente ainda não acredita nisso, mas até a hora que roubar mesmo, ou se roubar parcialmente, quantas profissões a gente sabe que estão deixando de existir por isso, né? Mas muitas estão entrando aí no mercado, tá? Mas então a gente precisa estar nesse controle, a gente precisa ter essa responsabilidade, porque é por isso que você vai ter aí mais autoconfiança e segurança para lidar na sua trajetória, e não pensem só a curto prazo, né? O plano, ele serve para a gente se programar a médio e longo prazo, né?